Eu sou Newton Sebraga e este é o canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga, uma playlist em que você tem as suas dúvidas que são enviadas lá para o Instituto respondidas. São dúvidas que estão nos comentários dos nossos vídeos, que nos chegam através de e-mails ou de outras maneiras que nos permitem anotar e depois comentar aqui nesse nosso canal. Nós vamos falar hoje de física quântica com 3 dúvidas escolhidas lá do nosso enorme acervo que tem na seção que vocês podem acessar lá no nosso site, a seção de dúvidas. E essa é a dúvida número 716. Tempo e física quântica. Muita gente fala de viagens no tempo através da física quântica. Isso aí deixa muitas dúvidas. Será possível? Nós estamos mais ou menos no mesmo estágio que estava a física na época da descoberta da energia atômica. Falava-se que era possível liberar a energia do átomo com efeitos enormes, com enorme quantidade de energia disponível, no caso a explosão da bomba atômica. Mas naquela época estava tudo no papel ainda. Precisou de um bom tempo para que gradualmente a gente fosse descobrindo como dominar toda aquela tecnologia, né, da energia nuclear. Hoje também nós estamos na física quântica engatinhando os primeiros componentes quânticos, algumas descobertas interessantes sobre o emparelhamento de elétrons, né, os elétrons encilhados, como a gente chama, os elétrons emparelhados, né? E só que isso ainda está muito no papel. A gente tem feito alguns experimentos, os físicos têm conseguido algumas coisas, né? Mas ainda está muito longe de a gente ter alguma coisa mais concreta, principalmente porque a física quântica, na teoria, né, e em alguns experimentos práticos, nos revela que o tempo pode ter um comportamento contrário, lá naquelas dimensões muito pequenas em que ocorrem os fenômenos quânticos, né? O tempo poderia estar correndo ao contrário. E acredita-se que o dia que nós pudermos manusear isso, nós poderemos voltar ou viajar no tempo. Mas tudo isso ainda está no papel, né? Eu não sou cético em relação ao que pode vir, porque todos aqueles que no passado foram céticos em relação à física se deram mal, né? As teorias que eles achavam que nunca seriam ser comprovadas foram, e as aplicações também. A outra dúvida que aparece com o número 560 lá no nosso site de dúvidas, na nossa seção de dúvidas do nosso site, é a respeito de experiências de física quântica. E aí o nosso seguidor diz o seguinte: professor, eu gostaria de realizar alguns experimentos de física quântica em minha casa. É possível, certo? Pode me indicar alguma coisa? A física quântica ela está em toda parte. No momento em que você tem um LED na sua mão, certo? Ele opera pela mudança de níveis de elétrons em camadas que eles orbitam em torno dos átomos. Isso aí é física quântica. Certo? Essa transição de camadas que provoca a emissão de energia na forma de pacotes, certo? De quantum, certo? Ou de, no plural, quanta de luz. Isso aí é física quântica. Então, na realidade, se você está fazendo experimentos com LED, certo? Você está fazendo experimentos com física quântica. Se você está fazendo experimentos com um diodo túnel, você está fazendo experimentos de física quântica, né? Então vejam que não é necessário você ter equipamentos gigantescos de laboratório, aceleradores de partículas e coisas como instrumentos caríssimos, como analisadores de espectro. Não é necessário ter tudo isso, não. Certo? Você pode realizar experimentos que envolvam fenômenos quânticos em escala educacional, em escala experimental, na sua casa, na sua escola, né? Existem experimentos de interferência de luz que envolvem física quântica, né? Que são aqueles feitos por Isaac Newton, os anéis de Newton. Aqueles lá são experimentos que têm tudo a ver com física quântica. Então você pode perfeitamente fazer experimentos de física quântica na sua casa. A pergunta final desse vídeo, né, é a respeito dos componentes quânticos. Eu ouvi dizer que já existem componentes quânticos disponíveis para projetos. Onde posso obter mais informações? Na realidade, lá no nosso site nós temos bastante informações sobre o assunto.
porque são componentes que fazem uso de efeitos quânticos que já eram conhecidos. Assim, o diodo túnel é um deles. Se você pegar lá o nosso artigo no site sobre diodos túnel, você vai ver que são componentes quânticos. Eles se baseiam no funcionamento no efeito do tunelamento quântico, né? Que é a passagem dos elétrons de um nível ao outro de energia sem ter pontos intermediários, né? É como se eles viajassem por uma quarta dimensão, né? Então são componentes quânticos perfeitamente, né? Nós temos um artigo sobre o diodo de Ezach, né? Que está lá no site e que foi escrito por um colaborador nosso para a nossa revista, né? O professor Antônio Carlos Gasparetti, que trata de um componente quântico que você pode construir em casa. Você pode ter esse componente em casa. E já estão surgindo diversos sensores no mercado que utilizam a tecnologia quântica, ou seja, no seu funcionamento, eles se baseiam em fenômenos que são descritos pela física quântica. Vejam que quando um componente tem lá um princípio de funcionamento que se baseia num fenômeno em que a física quântica explica, nada impede que a gente diga que ele seja um componente quântico. A lâmpada que está me iluminando agora é um componente quântico, porque ela se baseia no salto de níveis de elétrons, que é um fenômeno quântico. Até mais. Se você gostou deste vídeo, você tem na descrição do vídeo as dúvidas com os links lá para o nosso canal, para o nosso site, se você quiser ter um texto sobre o assunto, né? E deixe o seu like e inscrevam-se para receber informações sobre novos vídeos. Até mais.